Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe a todos, que Jesus, na sua infinita luz e misericórdia, nos ampare a todos nesse momento. Para o início dos nossos estudos dessa tarde, vamos iniciar com uma prece. Jesus, Mestre de amor e bondade, ampara-nos, Senhor, neste momento em que vivemos, nesse momento, Senhor, que a reflexão nos chama, neste momento onde nós procuramos o íntimo das nossas almas. Ampara, Senhor, a todos aqueles que sofrem, aqueles que trabalham pela saúde pública. Ampara a todos aqueles que procuram a Ti, Senhor, como ovelhas perdidas, buscando o amparo do bom pastor. Deus, de infinita luz e bondade, obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder testemunhar a fé e a esperança. Que assim seja. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe, hoje distanciados fisicamente, mas que um abraço fraternal, que os laços dos nossos pensamentos possam se unir. E o estudo proposto para hoje é uma passagem de Jesus, que está no Evangelho de São João, no capítulo 12, versículo 27 do Evangelho de São João. Que Emmanuel, ele vai trabalhar esse versículo, esse capítulo de João, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 58, intitulado como Crises. Nada melhor do que o momento que nós vivemos hoje, a gente falar um pouquinho sobre as crises, sobre a crise íntima, sobre a crise coletiva que nós vivemos, refletir um pouco sobre tudo isso. E nessa passagem de São João, Jesus vai nos dizer assim: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Algo muito importante que a gente deve compreender sobre o Cristo é que, no momento em que Jesus veio à Terra, ele foi um divisor de águas para nós. Foi um momento marcante na vida de todos nós, e principalmente para a humanidade, porque a humanidade naquele momento, ela estagiava sobre um processo de crise. Uma crise, um momento evolutivo, onde depois da vinda do Cristo, a humanidade começou a caminhar de uma outra forma. Começou a caminhar com base no amor. E hoje nós vivemos um momento no planeta Terra onde a crise ela está presente a todas as criaturas. Porque era muito fácil antigamente, alguns dias atrás, eu lidar com a dor do próximo. Lidar com a dor do próximo é muito fácil, a coisa mais fácil que tem. Dar dicas para o próximo sair do problema, dar dicas para ele poder sair do sofrimento, mas quando essa dor coletiva nos atinge a todos, como lidar com isso? E é no Cristo que nós encontramos o exemplo. Por quê? Porque Jesus, mediante a dor humana da época, mediante a nossa dor humana de hoje, Jesus, ele sempre depositou uma confiança em Deus. A confiança e a comunhão do Cristo com Deus, ela é única. E é sobre essa comunhão com Deus, sobre essa segurança com Deus que nós devemos hoje caminhar. Para que possamos bem viver nossas provações, para que possamos bem viver nossas expiações. Porque é muito fácil a gente lidar com problemas do mundo quando o problema ele está do outro lado do mundo. Está em um país, os países que passam por guerras, que já passaram por pandemias, o ebola e outras enfermidades. Mas quando nos atinge, quando ela está próxima de nós, como lidar com isso?
Então Emmanuel ele vai nos dizer assim, a lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. E por que é mais expressivo? Porque Jesus, independente da dor humana, independente da crise que a humanidade vivia naquele momento, a comunhão com Deus era constante. Constantemente. Jesus, ele é a lei de Deus personificada para ensinar as criaturas humanas. O amor de Deus andando. E Emmanuel vai continuar. Lá, o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apoio da via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. O que Emmanuel está querendo nos dizer? Que Jesus, ele compreendia a vontade de Deus. E como é importante para nós, nos dias de hoje, compreender a vontade e os desígnios de Deus. Porque é levar na consciência que nada acontece sem a permissão de Deus. Se a crise nos bate à porta, se a aflição nos bate à porta, como lidar com isso? Não é mais fácil trabalharmos a nossa fé, trabalharmos a nossa esperança e compreender que por trás de tudo isso há uma grande lição? Como fortalecer as virtudes do Espírito sem passar pelas dificuldades? Nós necessitamos das dificuldades, necessitamos das aflições e necessitamos também das crises. Por quê? Para lapidar o espírito imortal que todos somos. E continua Emmanuel. Pede a proteção do Pai e submeta-se na condição do filho fiel. O que Emmanuel está querendo nos dizer aqui? Que independente da dor que passamos, independente da aflição que chegue, manter o pensamento com Deus através da prece, através da oração. A prece é aquilo que nos propicia uma conexão direta com o Pai. E como ela é benéfica para nós, mediante aos tempos que vivemos, onde mais notícias tristes chegam do que notícias boas. A prece, ela nos proporciona mudar esse nosso campo psíquico e pensar de uma outra forma. Manter essa conexão com a espiritualidade. E continua Emmanuel. Examina a gravidade da hora em curso. Todavia, reconhece a necessidade do testemunho. Qual é a hora em curso? Mediante essa pandemia que vivemos hoje, mediante a essa enfermidade do coronavírus, mas compreender que é uma provação coletiva, que é uma crise coletiva. Mas nós também temos que lidar com nossas crises individuais, porque cada criatura, na sua individualidade, ela vai ter que lidar com determinada crise. A crise que nós lidamos dentro do lar, a crise que nós lidamos com os nossos familiares hoje, nesse processo de confinamento necessário que todos vivemos. E temos que lidar com isso, mas a crise individual. Por quê? Porque a caminhada ela é individual. Nós vivemos para progredir de forma individual, mas também cooperando de forma coletiva. Mas as nossas aflições, elas são íntimas. É pertencente de cada criatura. E prossegue Emmanuel. E todas as vidas na terra, olha só que expressiva essa frase dele. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todas as vidas na terra experimentarão
na escala infinita das experiências necessárias. Como é importante nós aprendermos a lidar com a dor e com o sofrimento nesse momento. Como é importante para nos fortalecer, com o único propósito, o fortalecimento do espírito imortal. Compreender que a vida ela continua. Compreender que é um momento que estamos vivendo e que tudo passa. Tudo passa, a dor passa, a aflição passa. Quando a gente bem compreende isso e aprende a lidar com isso. E continua Emmanuel. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. Todos os seres e todas as coisas se preparam, porque tudo no mundo, criaturas, seres humanos, os elementos da natureza, os animais, os vegetais, passam por um processo de transformação. E é isso que nós vivemos hoje, um momento importantíssimo para a humanidade, que é um momento de transformação. Vem a tempestade chega. Após a tempestade, temos o trabalho depois. E teremos muito trabalho. Mas depois disso, o progresso da humanidade, ele é grande. Ele avança de forma rápida. Nós progredimos de forma mais rápida. Por quê? Porque a gente vai aprender a lidar com isso. Aprender bem a lidar com essas aflições, com tudo isso. Fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito. Burilando o nosso espírito. E ele continua, é a crise que decide o futuro. Olha que expressiva essa frase do Emmanuel, é a crise que decide o futuro, porque a gente avança de forma mais rápida. É Deus nos dando a oportunidade de avançar de forma mais rápida, de caminhar. E ele continua, agora ele vai nos dar um exemplo da natureza. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. Olha só que interessante o exemplo que ele nos dá sobre os elementos da natureza. Porque uma árvore, quando a gente vai lá e poda ela, o galho nasce novamente. Quando a gente extrai um fruto, na primavera há flores novamente e o fruto volta a nascer. Quando um pássaro ele vence a tempestade, ele volta para o ninho trazendo o alimento. São os elementos da natureza, tudo está em transformação. Tudo se transforma, mas quando a crise bate à nossa porta, a gente tem dificuldade para lidar com isso, que é um processo natural. Isso é natural. Mas necessário se faz aprendermos a crescer frente às adversidades. E compreender que tudo que parte de Deus é soberanamente justo e bom e necessário para a nossa caminhada. E continua Emmanuel. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. A crise da cruz se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Tudo passa. Tudo passa. E quando passamos bem por isso, a recompensa logo mais é maior. Para concluir, quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Para os que sabem ter esperança.
Então, meus irmãos, essas eram as reflexões da noite. Importante se faz nos fortalecermos na fé e na esperança nesse momento, elevando sempre o nosso pensamento a Deus, comungando com os bons espíritos que estão sempre ao nosso lado. Se hoje a distância física nos é distante, se hoje não podemos nos aproximar, que possamos nos unir pelos laços do pensamento. Trabalhadores espíritas que somos, a oportunidade do trabalho não é só fisicamente, não é somente dentro da casa espírita. Poderemos contribuir com os bons espíritos através das nossas preces, através dos nossos bons pensamentos, através do nosso sono físico. Importante se faz lembrar que o trabalho da espiritualidade, ela não cessa, ela não para. Então, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe a todos. Um abraço fraterno para todos os trabalhadores do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E livrai-nos de todos os males e de todas as tentações. Que assim seja.